Fala, rapaziada, estamos de volta depois de um mês de férias. Muito bom dia para você que nos acompanha, tá? A partir de agora na Fortaleza FM e também na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2 e no nosso canal no YouTube, Resenha de Artilheiro, tá? Eu sou João Paulo Quintela, sou baixo, cabelos castanhos, olhos verdes, uso óculos, estou com a camisa azul marinho, calça jeans e tênis branco. Assim eu me apresento para a turma que está nos acompanhando também. Ao meu lado, como sempre, ele, o comentarista que deixa você na cara do gol, Hugo do Vale. Fala, campeão. Fala, João Paulo Quintela, que bom estar de volta com você aqui na TV Fortaleza 7.2, na Rádio Fortaleza FM 90,7. Sou baixo, branco, cabelos castanhos, olhos também castanhos, uso óculos. Estou usando uma calça jeans clara, uma camisa preta e um tênis laranja. Até para comemorar aqui a volta para a TV Fortaleza, a gente tem que vir no estilo, né, João? Cara, que legal, né? Assim, a gente, com um novo cenário, a gente já deixa aqui nossos agradecimentos à comunicação da Câmara de Fortaleza, na pessoa da coordenadora a Moema Soares e também o Lúcio Gleison Shoa, que é o diretor da TV, e deixar um abraço especial para a aniversariante do dia, Jocasta Pimentel, diretora da Fortaleza FM. Eu quero estender aqui também a nossa querida Mona, que também está aniversariando hoje. Ela que manda ver nas artes aí, nas divulgações, é show de bola. Então, um abraço forte para essa rapaziada. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência de sempre, tá? Um novo cenário, um novo estúdio, mas a mesma emoção, a mesma disposição, a mesma empolgação para falar do mundo do esporte. É isso, Hugo do Vale, podemos começar? Bora, vamos embora, né? Ceará, Fortaleza, Série B, tem Série C também com o Floresta. Tem uma entrevista muito massa, e você sabe disso, que você também acompanha, com a rapaziada da FutePro Brasil, a pessoa do meu amigo José Carlos, que é o coordenador. Temos um atleta, inclusive, capitão do time. Cara, muito legal. A gente vai bater um papo muito massa. A partir de agora eu quero convidar a sua participação. Bora começar? Vamos. Eu quero começar com o Tricolor de Aço, pois o Leão segue na disputa da Série B e vive mais uma sequência importante na caminhada em busca do acesso. E para trazer as principais informações do Tricolor de Aço, quem chega? Ela. Sei se eu diga. A melhor. Diga ou não diga? A Rocha. Fernandinha Barrocas pode chegar com as novidades do Tricolor de Aço. O Fortaleza até fez a parte dele, mas está fora da Copa do Brasil. O Leão venceu o Palmeiras por 3-2 na Arena Pantanal, em Cuiabá, mas não conseguiu reverter a desvantagem do jogo de ida e acabou eliminado nas oitavas de final com placar agregado de 5-3. Mesmo diante de um cenário complicado, o time cearense mostrou personalidade, pressionou o adversário e foi mais agressivo durante boa parte da partida. Os gols foram marcados por Miritello, Rodriguinho e Lucas Emanuel. Apesar da eliminação, o desempenho deixa uma boa impressão. O Fortaleza foi uma das poucas equipes a marcar 3 gols no Palmeiras nesta temporada. O confronto foi realizado em Cuiabá porque o clube cearense vendeu o mando de campo da partida de volta e o elenco já permanece na capital mato-grossense, aproveitando a logística para o próximo compromisso. O Fortaleza enfrenta o Cuiabá neste domingo novamente na Arena Pantanal, em confronto direto na briga pelo acesso. Após o jogo contra o Palmeiras, o grupo iniciou a preparação ainda no hotel, com atividades regenerativas para os titulares e treino de manutenção para quem atuou menos. Pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, o Fortaleza foi derrotado pelo Flamengo por 2-0, mas segue na zona de classificação para a próxima fase, ocupando a 7ª colocação. Valeu, Fernanda Barrocas, muito obrigado. Cara, jogo difícil, a gente sabia disso. Bem complicado. E o Fortaleza mostrou o quão ele pode fazer nessa temporada. Eu sei que era uma equipe de Série A, um poderoso Palmeiras com a equipe reserva, né, que já é muito forte. E, claro, a motivação dos atletas estava com a diferença de 3 gols. Mas o Tricolor de Aço mostrou, cara, que pode voltar a fazer bonito. E aí eu estou falando de Série B agora, porque é o único que resta, a única competição que resta e que importa, na verdade, para o Fortaleza conseguir esse acesso para a Série A. Tudo passou pelo primeiro jogo, né, João? A gente sabe disso. O
time do Fortaleza, durante a temporada, pode não agradar muita gente. Por isso o Carpini saiu. A gente sabe que isso já aconteceu no futebol cearense e principalmente no Fortaleza. O Anderson Moreira, com mais de 80% de aproveitamento, foi demitido do Fortaleza. Isso. Né? Passando de fase na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, no Campeonato Cearense. Mas não agradou o torcedor nem a diretoria. Acho que foi o que aconteceu com o Carpini, que ainda teve um embate com o pessoal novo do futebol, né? Da SAF, diretamente ligado ao Pedro. Mas o elenco do Fortaleza sempre se mostrou muito regular e sempre muito preparado para participar de qualquer competição. E aí, como você falou, vem Palmeiras, né, um campeão da América, um campeão brasileiro, um time que para mim é o time mais organizado do Brasil hoje. Falam-se muito do Flamengo, mas o Flamengo não tem uma estabilidade nem de time titular. O Palmeiras tem algumas baixas e a recuperação dessas baixas sempre dão resultado, principalmente na base. Já estão aparecendo novos jogadores e o Fortaleza se comportou muito bem. Um comportamento que, no primeiro jogo, foi muito bem no primeiro tempo e acabou fazendo, dentre algumas substituições pelo Paulo Autuori, uma situação que fez com que o Palmeiras já se classificasse no primeiro jogo. No segundo jogo, ele manteve o pensamento do primeiro tempo do primeiro jogo e manteve até o final. Talvez por isso o Fortaleza se deu bem. Não que a vitória esteja credenciada a só isso, né? Mas isso foi o que mais performou para que o Fortaleza fosse eliminado. Faz parte também porque é o que a gente não quer. Trabalho de treinador sendo interrompido no meio da temporada. É como se tudo que fosse pensado em 2025 para 2026 não desse certo. E você mesmo se credencia a ter feito algo errado. Porque quando você coloca o treinador, que é o principal, né, ponto para que um time de futebol tenha uma temporada dentro de um ano, você confirma aquilo que você planejou e não deu certo. Com a chegada do Paulo Autuori, a gente sabe que vem experiência junto, vem muito relacionamento, né, dentro do futebol, não só dentro do país, mas fora do país. É um treinador de seleção e essa expectativa e principalmente, né, o sentimento do torcedor para o restante da temporada. Fortaleza tem todas as suas metas alcançadas, inclusive a Copa do Brasil, sendo eliminado pelo Palmeiras, mas ainda apresentando um bom futebol, que é o que a gente espera que se continue dentro da Série B. Fortaleza está dentro do G6, a ideia e a opinião de todos antes do campeonato começar era que o Fortaleza brigasse pela primeira ou segunda colocação, sendo campeão ou vice da Série B, e se manter essa pegada, se manter esse pensamento, se manter principalmente essa essência, né, que a gente tem dentro do futebol brasileiro, que sempre você só tem que se entregar mais. Quando o adversário é importante, isso vai fazer com que o Fortaleza vá subindo, vá se credenciando naquilo que a gente esperou durante o ano todo, que é ser campeão ou vice-campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, assim subindo diretamente para a elite e voltando para a Série A. Eu sei que o tempo passa para todo mundo, eu sei que a idade chega. Paulo Autuori tem 69 anos já, faz 70 agora nesse mês, dia 25 de agosto. Mas eu gosto, cara, dele, ele tem muita competência e experiência, só que, assim, ele já provou, já mostrou há alguns anos que não quer mais. Inclusive, quando ele foi para o Atlético Paranaense da última vez, ele até chegou a assumir o clube, mas ele foi como um diretor de futebol. E aí, na ausência do treinador, que foi demitido, ele teve que assumir e tal. Mas tem muita qualidade, tem muito respeito, autoridade junto com o elenco, e isso, claro que reflete dentro de campo. O atleta olha para ele e fala, cara, esse aqui é diferenciado, eu posso contar com ele. E ele tem feito isso no Fortaleza, inclusive, mudando o estilo de jogo e, por assim dizer, né, a disposição do atleta em querer ganhar, em ter desejo de ganhar e ter de volta essa intensidade que a gente se acostumou com o tricolor de aço. Eu acho que foi essa característica que fez com que o Paulo Autuori chegasse ao Fortaleza. A gente não teve o resenha nesse momento, mas lá nas redes sociais a gente comentou e falou. Acredito muito que o Paulo Autuori, com o tempo, ele vai se credenciar a ser algo dentro da gestão de futebol. Tanto é que ele traz o Bernardo Franco, que é um treinador que já estava na ativa e ele chega como treinador adjunto, ele não chega como auxiliar técnico, que é completamente diferente. No último jogo, inclusive, na transmissão, foi falado muito sobre Bernardo Franco ser o responsável pela defesa, pelo sistema defensivo do Fortaleza, e o Paulo Autuori se coloca dentro do campo para treinar ali mais a parte ofensiva. Isso é muito prático hoje dentro do futebol.
copiando, né, entre aspas, algumas outras modalidades. No futebol americano você tem isso, no basquete você também tem isso, no próprio vôlei também você tem isso, e eu acho muito válido dentro do futebol. Então o Paulo Autuori chega para poder estar no vestiário e todos olharem para ele, saber que ali tem um campeão brasileiro, tem um campeão de Libertadores, tem um campeão mundial, ele sabe muito bem os atalhos, ele treinou atletas muito importantes, ídolos do nosso futebol. Então, quando você olha para uma referência como essa, é uma outra situação. Sobre a idade, né, eu concordo contigo. Acho que para dentro do futebol, o limite de idade, a cada dia que passa, ele fica mais longínquo, né, para jogador e principalmente para treinador. E quando se tem uma experiência como tem o Paulo Autuori, acho que o Fortaleza só tem a ganhar, acho que ele precisa, nesse momento, mais ainda, entender esse elenco com mais rapidez. Acho que foi isso que fez o Fortaleza não ter chances, né, para ser credenciado a passar na Copa do Brasil. Ele fez algumas modificações, principalmente no primeiro jogo, que prejudicou muito o Fortaleza. Acho que não tinha necessidade. Acho que a maior falha dele foi ter tirado a proteção da zaga contra um time do Palmeiras que tem um ataque titular e reserva muito forte. O Ronald ter saindo para a entrada do Rodrigo, acho que foi o que mais fraquejou ali o Fortaleza. Poderia-se ter trocado pelo Ronald, não está bem fisicamente, mas colocado até um terceiro zagueiro, era bem mais válido, para você sustentar, já que o jogo estava 0-0. Quando o jogo estava 0-0, o Fortaleza tinha muito mais condições. E o Palmeiras viria para o segundo tempo, querendo fazer esse resultado, porque estava jogando na presença do seu torcedor. Uhum. O Fuentes, por exemplo, que é um jogador que atua pelo lado esquerdo, e que o Carpini, inclusive, teve muito da sua demissão na insistência desse jogador, preterindo o Mailton, inclusive, tirando o Mucuri do lado esquerdo, colocando do lado direito, serve de alerta, inclusive, nesses dois jogos, que acho que passa muito pelo lado esquerdo. Então o Autuori precisa entender rápido, o mais rápido possível, quem são os atletas, quais ele vai poder contar, principalmente com liderança dentro do campo, e para decidir. Acho que tem tudo para ser um trabalho em conjunto, onde o Fortaleza volte, sim, para a Série A do Campeonato Brasileiro, para a elite do nosso futebol, que isso é muito bom. Não só de forma de futebol, mas de forma financeira, que a gente sabe que os nossos clubes estão passando por muitas dificuldades depois que caíram. Próximo jogo do Tricolor de Aço, já tem sim um compromisso agora, o Fortaleza tem um compromisso especial neste final de semana, ali ó, Cuiabá, Fortaleza, bota de novo aí, coloca em tela só para a gente confirmar, 9/8, Dia dos Pais, domingo, às 18 horas, Fortaleza e Cuiabá, Cuiabá e Fortaleza. Jogo difícil, Série né? B. Jogo difícil, mas uma logística muito bem feita pela equipe do Fortaleza. Muita gente criticando, né, a venda do mando de campo, né, da equipe do Fortaleza, não trazendo para a Arena Castelão, levando para a Arena Pantanal. Eu acho que, no final das contas, saiu no lucro o Fortaleza. Não só financeiramente, mas na questão física. Já está em Mato Grosso, né, já fica adaptado ao clima, já está adaptado ao estádio. Não quer dizer isso que vai vencer, mas tem uma facilidade, né? Parte de descanso dos atletas, essa questão de viagem que atrapalha muito, e principalmente pelo que fez contra o Palmeiras, tem tudo para apresentar um bom futebol contra o Cuiabá, e eu acredito muito num resultado positivo. Tá bom, e agora vamos falar de Ceará. O Vozão entra em campo nesta sexta-feira pela Série B, diante da Ponte Preta, em mais um compromisso importante na competição. A partida acontece às 8h30 da noite na Arena Castelão, e quem traz as informações do Vozão é o repórter Alisson de Queiroz. O Ceará finalizou a preparação para o duelo diante da Ponte Preta nesta sexta-feira. A partida acontece às 20h30 na Arena Castelão. O Vozão precisa dos 3 pontos. Só assim permanecerá fora da zona de rebaixamento sem depender de outros resultados. O alvinegro é o 16º colocado, com 22 pontos, 2 a mais que o primeiro time dentro da zona de descenso, o Londrina. Já a Ponte Preta segura a lanterna da competição, somando apenas 9 pontos. Até o momento, o Vovô disputou 10 jogos como mandante. É o 4º pior neste quesito. Foram 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. No meio de campo, se tem gente de saída do clube, caso de Juan Alano, tem jogador que quer se firmar. Vina deve compor o setor junto com João Gabriel e Pavani. Já lá na frente,
Nico, Renzo e Júlio formam o trio ofensivo de ataque do vovô. Ceará chegando com algumas modificações, algumas caras sendo mais conhecidas pelo seu torcedor, e o Ceará em 16º na tabela de classificação, encarando o lanterna da competição, a Ponte Preta. A situação do Ceará bem pior do que a do Fortaleza, né? Não só dentro da Série B, mas dentro da temporada 2026. Haja vista que só no confronto direto já perdeu o título do Campeonato Cearense, né? Para o maior rival, que é o Fortaleza. Mas acho que o trabalho que vem sendo feito dentro do Ceará vem sendo um de resiliência muito grande, por parte da diretoria, por parte da comissão técnica, que agora é uma nova também, por parte dos jogadores, mas principalmente por parte do torcedor, que está meio que confuso, né? Muita gente pede para não ir para o estádio, outras pessoas pedem para ir para o estádio. Uns têm um amor imenso pelo Ceará, que é o que move o torcedor. Outros criam algum tipo de repulsa em relação ao que vem sendo feito, e aí é a opinião do torcedor. No final das contas, eu acho que todo mundo tem que chegar num consenso de que sem torcida não tem resultado. Sem um trabalho para ser acreditado também não vai ter resultado. Daniel Paulista chega no Ceará e, para mim, ele já traz uma cara nova. Ele já é pelo menos mais ousado e consegue ter uma regularidade valorizando cada jogador, independentemente dele ser um atleta de nome ou ser um atleta de base. Ele quer o jogador que realmente faça o que ele pede dentro do campo. Hoje, quem responde por 70% da produtividade do Ceará chama-se base. São os jogadores da base que vêm ajudando aos outros profissionais a conquistar os resultados que o Ceará precisa. Hoje, na Arena Castelão, aquilo precisa estar muito lotado. Muito apoio durante 90 minutos, porque uma vitória do Ceará significa muito. Não só 3 pontos, mas trazer essa tranquilidade que o Ceará precisa, o Daniel Paulista precisa, alguns jogadores que não estão bem com a torcida também precisa, e uma afirmação para alguns atletas da base que foi colocado um peso muito grande como o Melk, caiu um pouco de rendimento, assim como o Enzo Ludovico, que é um jogador que vem entrando com mais constância e vem ajudando a equipe do Ceará. É uma fórmula que eu nem digo que é mágica, porque essa fórmula é muito conhecida. Então todo mundo tem que estar num único pensamento. A crítica ela tem que acontecer e a gente vai sempre estar criticando, né? Os protestos, tudo aquilo que o torcedor não gosta de estar vendo dentro ou fora do Ceará, eles têm que acontecer. Mas quando a bola rola, e principalmente na situação que o Ceará está, ali beirando a zona de rebaixamento, próximo de uma situação que nunca passou pelo clube, que é jogar uma Série C, a gente tem que estar ali com os pensamentos todos unidos. Quando eu falo a gente da imprensa também tem que estar junto. Fazer as críticas, mas ao mesmo tempo ver os pontos positivos, colocar isso para o torcedor e ele tomar a decisão. Hoje a gente já tem mais ou menos 20 mil pessoas confirmadas para estar na Arena Castelão. Tomara que esse número só suba e mais do que isso. O Ceará ganhe, faça 3 pontos e vá se aproximando da segunda página, que na verdade é a primeira página. Isso que o Ceará também teve como Fortaleza, um dos candidatos a ser campeão, inclusive. Não aconteceu, mas não dá para poder a gente estar discutindo o que passou. Tem que falar do que vem pela frente e as oportunidades que o Ceará tem. E essa contra a Ponte Preta, respeitando a história da Ponte Preta, o time mais antigo do Brasil, mas tem que ganhar, tem que ser os 3 pontos e de preferência jogar bem para trazer o torcedor mais para perto. É isso, que se eu não me engano, a Ponte Preta venceu o Ceará no primeiro turno, então o Ceará... Eu sei que o Ceará não venceu a Ponte Preta, ou foi um empate ou foi derrota diante da Macaca, então precisa fazer o ponto. Então, só para a gente reforçar aqui a tabela, Criciúma e Juventude, primeiro e segundo lugar, seriam ou conseguiriam acesso direto, Operário, Fortaleza, Vila Nova e Novo Horizontino, terceiro ao sexto, brigariam ali pelo acesso. Que sina do Novo Horizontino, né, cara? Já pensou? Já está em sexto, né? Já está em sexto, cara. Agora vai ser ruim se ele terminar em sétimo. Sétimo, era cruel, né? Não passa. E na zona de rebaixamento, Londrina, Avaí, Atlético Mineiro, América Mineiro e Ponte Preta. O Ceará está uma posição acima na 16ª colocação. E depois de conferir as informações de Fortaleza e Ceará, é hora de olhar para a classificação da Série C. Afinal de contas, nós temos o Floresta também fazendo a diferença e lutando ali para
conseguir a classificação. Cara, Floresta já tem esse jogo importante também. No Dia dos Pais também. No Dia dos Pais, às 16 horas. Tem um bocado de pai querendo esse presente, viu? É verdade. A vitória do Floresta. Contra o Ipiranga em Colosso da Lagoa, Erechim, cara. Essa busca, né, por uma regularidade do Floresta já vem há alguns anos. A gente sabe que ele vem conseguindo, né, dentro dessa competição, se adaptar muito bem, né, tanto é que se mantém numa Série C, coisa que o Ferroviário, por exemplo, não conseguiu passar tantos anos sendo competitivo, né, estando ali próximo, inclusive, de subir para a Série B. Mas essa regularidade, ela fala mais alto esse ano. O Floresta, ele entra e sai, né, dos 8 primeiros colocados, que são os times que vão passar para a próxima fase. Essa vitória traria mais tranquilidade, porque seriam 3 pontos fora de casa contra um concorrente direto, que é o Ipiranga, e no próximo jogo em casa fazer seu dever, e aí ficariam faltando, se eu não me engano, mais 2 jogos só. A gente está aí a 3, 4 jogos para finalizar essa primeira fase. Então, o Floresta conseguindo esse resultado, ele traz para dentro de casa praticamente a sua classificação para a próxima fase, que foi o que aconteceu no ano passado e é o que a gente espera que aconteça no mínimo, né? A mesma campanha que aconteceu no ano passado, tendo a possibilidade de chegar a um confronto para subir e não ficar de fora dos 8 primeiros colocados. Para isso, vai enfrentar uma dificuldade imensa, né? Jogar no Rio Grande do Sul, clima, campo, são várias coisas contra, mas isso faz parte do futebol. Não dá para poder estar reclamando sobre isso. Tem que ir lá no campo, criar estratégia e trazer pelo menos um ponto. Eu acho que é importante pelo menos um ponto nessa reta final de primeira fase de Série C do Campeonato Brasileiro. Floresta está na 11ª colocação. O Adriano me trouxe aqui a informação sobre Ceará e Ponte Preta no primeiro turno. Foi 1-1 realmente, tá? Rapaz, o homem sempre aqui, né? Está sempre dando essa força. Foi 1-1 realmente esse jogo. O Ceará não venceu, então precisa... E o jogo foi lá, né? Por favor, o jogo foi lá, exatamente. Ó, deixar um abraço especial aqui para Xande Rodrigues, fotógrafo dos bons, alta qualidade, está nos acompanhando. E também para Cristiano Barroso, conhece? O Coroa né? Também nos acompanhando, muito obrigado pela audiência. Cândido Filho. Cândido Filho também, cara. Não sei se ele está aqui, porque ele não mandou mensagem, mas antes do programa ele mandou lá, dizendo que sempre acompanha, nunca deixou de acompanhar e tal, sempre participa. E Cândido Filho está sempre com a gente também. Olha, eu quero reforçar, tá? Toda segunda e sexta-feira, agora meio-dia, resenha de artilheiro na Fortaleza FM e TV Câmara Fortaleza, João Paulo Quintela, Hugo do Vale, os repórteres que sempre dão esse suporte e também um convidado sempre muito especial. Cara, pra gente fechar... Sem esquecer também do canal no YouTube, né? Que a gente está lá também, resenha de artilheiro, segue lá, se inscreve. O que você não acompanha aqui ao vivo tá lá para você estar sempre acompanhando, tirando aquela parte que você mais gosta, compartilhando com a galera. E tem uns cortes legais. Tem sim. Cara, pra gente fechar o primeiro bloco do Hugo Vale, como é que você... A gente vai, lembrando que daqui a pouquinho, após o intervalo, vamos ter uma entrevista muito legal com o José Carlos, tá? A gente vai estar falando sobre o Futepro Brasil, que é um projeto muito legal, tá? Pra gente fechar esse primeiro bloco, como é que você vê esse momento dos nossos clubes? A gente, infelizmente, pela Série D, não temos mais representantes, temos Série C, temos Série B, mas só para fechar esse pacote, a sua expectativa para o restante da temporada nas nossas equipes? Cara, assim, falando de Série D rapidamente, a gente saiu de uma forma bem traumática, posso dizer assim, né? O Iguatu sai invicto. Daí Sim, você pois exatamente. Sai invicto e numa disputa de pênaltis, né? Dentro de casa, inclusive. Já o Ferroviário, apresentando o melhor futebol, na minha opinião, acaba sendo eliminado da forma mais dolorosa, porque no primeiro jogo perde de 3-0, vem para Fortaleza para tentar reverter essa situação e acaba não conseguindo. Pior ainda, né, do que vem pela frente aí em relação ao Ferroviário, onde a gente se coloca totalmente à disposição do clube para poder ser feito o que for de melhor para a equipe do Ferroviário. Precisa-se muito, a nossa terceira força do estado precisa desse apoio nesse momento, né? Todo o apoio ao Ferroviário, todo o apoio ao Roger Ranieri, presidente da equipe do Ferroviário, e todos aqueles que querem o bem do Ferroviário. Sobre Ceará e Fortaleza, a gente tem essa chance, né, de ser pontos corridos, principalmente dessa retomada. A gente sabe da qualidade ainda das nossas equipes. Passamos muito tempo na Série A do Campeonato Brasileiro, mas aprendemos de uma forma bem responsável o que precisa ser feito. O que acho que a gente também tem que estar
totalmente ao lado e dando muito apoio, é para que sempre seja focado o lado do futebol e principalmente o clube. O clube sempre tem que ser colocado em primeiro lugar. Treinador, dirigente, jogador, qualquer um outro elemento desse que é muito importante, nunca pode estar acima do clube. Eu sei que divergências acontecem, passados que tem que ser deixado para trás, a história de Ceará e Fortaleza tem que ser dada uma continuidade, seja da história que o torcedor prefere ou não, a gente tem sempre que estar do lado porque a gente precisa. Por estar na Série A durante muito tempo, precisa se resgatar muita coisa. Ficar na Série B não é bom para nenhuma das duas equipes, nem Ceará e nem Fortaleza. Estou pedindo para ninguém estar aí de mão dada, um torcendo pelo outro, mas seria o ideal. Porque a gente tendo os nossos clubes na Série A, a gente volta a se reorganizar financeiramente, continua a ser competitivo e transformar esse futebol cearense naquilo que ele mesmo conquistou. Numa das grandes forças do Nordeste, participando de competições nacionais, de primeira divisão e também internacionais. Show de bola. Cara, a gente vai para um rápido intervalo e aí eu quero agradecer ao Adriano Prudente, que também sempre dá suporte aqui, tanto na câmera como no cenário e tal, tá sempre trazendo aqui as informações também que a gente fica na dúvida. Então, Adriano, muito obrigado também por toda a força, tá? Hugo do Vale vai se despedir, né? Vamos lá dar espaço para a galera aqui da Futebol Brasil. Peço vocês aí para ficarem muito atentos a esse projeto, né? Você que é pai, mãe, família, que quer que o seu menino, o seu garoto tenha uma inserção no futebol, nada melhor do que um projeto como esse, super responsável, que tem uma visibilidade gigante. A gente falou agora de futebol nacional e internacional, é o que a FutePro também pode proporcionar para o seu garoto, ou sua garota. Perfeitamente. Valeu, meu parceiro Hugo do Vale. Tamo junto. É o seguinte, vamos para um rápido intervalo e a gente volta já para falar de um projeto muito legal, mostrando o futebol brasileiro brilhando mundo afora, na Europa, Espanha e tal. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Não sai daí, tá? Na Câmara de Fortaleza, a inclusão é um dos nossos pilares. E começa já do lado de fora, para que todos entrem na casa do povo com dignidade. O site da Câmara também ganhou acessibilidade em Libras, abrindo um caminho para milhares de pessoas com deficiência auditiva. Eu fico muito feliz em poder dar voz às pessoas com deficiência, mostrando que todo cidadão se comunica, cria e influencia. A Yane, que trabalha com a gente, tem muito mais autonomia na sua rotina. A Ana Carolina, nossa primeira servidora com síndrome de Down, sabe que aqui é o seu lugar. A Central de Cidadania também dispõe de abafadores para crianças autistas, acolhendo diversas realidades. Nosso dever é conscientizar a todos. Aqui, a gente veste a causa, literalmente. Inclusão é compromisso público. Hoje a Câmara é mais acessível, mais humana, mais nossa. Porque quando a cidade cuida de todos, todo mundo avança. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Hoje em dia tem muita coisa que parece real, mas na verdade não é. Vídeos artificiais, falas tiradas de contexto, cortes enganosos. Os conteúdos mentirosos tentam ao máximo imitar a realidade para parecer confiáveis. Em uma simples visita às redes sociais, você vai encontrar milhares de conteúdos que imitam o formato de notícias reais, com manchetes convincentes, imagens editadas e criações de inteligência artificial. Isso é tão comum que quase 90% dos brasileiros admitem já ter acreditado em fake news. E não há por que ter vergonha disso. Cair em fake news não é problema. O problema é produzi-las e compartilhá-las intencionalmente. Por isso, mesmo que algo pareça real, mas sou estranho, pesquise um pouco mais. Repare nos gestos, movimentos faciais e tom de voz. Se algo parecer artificial, desconfie. Veja outras fontes e confirme as informações daquilo que você recebe antes de compartilhar. A verdade nem sempre é a notícia mais chamativa, mas é sempre a mais importante. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Estamos de volta. Eu te lembro que estamos na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, Fortaleza FM 90.7, também no nosso canal no YouTube, Resenha de Artilheiro. Tá lembrando também que estamos em todas as plataformas de interatividade, Instagram, estamos no Facebook, estamos no TikTok, estamos no Spotify. Fica ligado com a gente. Esse novo momento, uma nova era, uma nova temporada do Resenha de Artilheiro aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Seguinte, a gente vai falar agora sobre futebol, formação e oportunidade. Um papo muito legal, tá? Justamente que uma galera que tem feito a diferença, a FutePro Brasil, que participou pelo 4º ano consecutivo da Bahia de Cádiz Futsal Cup, uma das grandes competições de base realizadas no sul da Espanha. E os resultados foram excelentes. Para falar sobre essa experiência, aqui está conosco José Carlos, coordenador da FutePro Brasil, ele que trouxe uma turma também bacana. José Carlos, seja muito bem-vindo, meu irmão, aqui ao Resenha de Artilheiro. Muito obrigado pela oportunidade de sempre e, antes de mais nada, parabenizar pelo espaço, né? Ainda mais bonito, né? Tá realmente muito bacana. Parabéns a todos aí que fazem a TV. E estamos aí para conversar, bater esse papo bacana sobre aquilo que a gente gosta de fazer, que é o futebol, que é o futsal de base. Trabalhar com essa gurizada aqui bacana que a gente gosta tanto. Então estamos à disposição de vocês aqui. Estou com o nosso capitão aqui, nosso treinador, e com o nosso atleta Arthur aqui do Sub-8. Arthur, Sub-8, craque, e Marcelo Jael também, né? Cara, isso aqui o que é mesmo? Aqui são 2 dos troféus que nós ganhamos esse ano lá, né? Esse ano nós conseguimos ser campeão na categoria Sub-10, na verdade bicampeão Sub-10, bicampeão Sub-8, e pela primeira vez também nós conseguimos o título do Sub-19. O troféu do Sub-19 não está aqui, porque o treinador do Sub-19 era o treinador espanhol, que é nosso amigo José, lá de Cádiz, e nós deixamos o troféu com ele como uma forma de agradecimento. Então tá aqui, tem 2 dos troféus que nós ganhamos esse ano lá na Espanha, e o terceiro ficou lá com o nosso amigo em Cádiz, o José. Legal. Xande Rodrigues, meu parceiro, muito obrigado pela audiência de você, e disse que está acompanhando a galera aqui da FutePro Brasil. O Xande é o nosso fotógrafo oficial, então o Xande já está conosco também aí no 4º ano seguido, indo conosco para a Espanha. E aí eu posso dar um spoiler aqui? Claro. Então, no final do ano, o Xande está convocado, tá? O Xande vai estar comigo no final do ano numa competição que nós vamos conhecer lá no sul do Brasil agora, que é na cidade de Santiago, no Rio Grande do Sul. E o Xande está convocado aí comigo lá, nós vamos até o Uruguai, vamos até a Argentina, né, Xande? Vamos cada vez mais carimbar esse teu passaporte aí, parceiro. Sensacional, cara, sensacional. E Marcelo Jael, cara, satisfação te receber aqui, tá? Satisfação estar aqui novamente falando sobre essa modalidade aí que é a mais praticada do mundo e que oferece aí um certame de coisas positivas para essa gurizada, né? Tanto para a formação no esporte como para a formação cidadã. E o FutePro Brasil leva e eleva o nível dessa modalidade do estado, né, levando aí para as quadras internacionais. Nós estamos aí com o título de bicampeão com essa gurizada da categoria de 8 anos e 10 anos e já pensando na formação das turmas aí para a temporada 2027, né? Sensacional. E o Arthur, quantos anos, Arthur? 7 anos. O Arthur joga, já é a primeira vez que vai? Foi a primeira vez, Arthur? E aí, gostou, Arthur? Show de Diz bola. aí como é que foi os jogos lá. Foi muito bom, a gente ganhou, Jogou contra os times da Espanha e a gente ficou muito feliz com esse resultado. Show de bola. E o Arthur tá um pouco assim pra frente, porque tá pesado as medalhas. Né? Tá com 2 medalhas vão aí no peito, 2 medalhas internacionais, então tá, né, Arthurzinho? Tá pesando aí as medalhas. O papai do Arthur também tá aqui com a gente no estúdio, então forte abraço. O Daniel Ferreira. Cara, antes da gente falar sobre resultado em si, sobre títulos em si, eu queria falar sobre a experiência, cara. Como é que... Foram quantas pessoas lá? Uma galera, aproximadamente 100 pessoas. 100 pessoas na delegação. É muita gente, né, cara? Atletas brasileiros, espanhóis, portugueses, tudo convivendo ali com uma grande competição internacional. O que representa, cara, uma experiência como essa para um jovem atleta, por exemplo?
A gente costuma falar sempre que a gente não trabalha com viagens esportivas, nós trabalhamos com experiências esportivas, porque vai muito mais do que a quadra, vai muito mais do que o campo. Para vocês terem uma ideia, um dos passeios que nós realizamos junto com os atletas e os familiares é ir até o Marrocos, para a África, uma nova cultura, bem diferente da nossa. Então é poder possibilitar essas crianças, adolescentes, jovens, realmente expandir essa cabeça, abrir essa cabeça para o mundo. E eu costumo sempre falar que nenhuma criança, nenhum adolescente desse que viaja conosco, eles retornam igual para o Brasil. Eles sempre retornam diferentes, pelo menos, querem aprender um novo idioma, porque querem retornar para fora, querem ir de novo para outra competição no exterior e querem se comunicar melhor, então querem aprender o espanhol, querem aprender o inglês. Então isso é algo realmente que deixa a gente muito, como educador, né, que sou, me deixa realmente muito encantado e me faz vibrar cada vez mais com projetos como esse que o FUTPRO e a FUTSTRIP proporcionam. Tá, mas quando a gente olha para dentro da quadra, Marcelo, os resultados impressionam, né, cara? Foi o quê? A FUTPRO Brasil foi bicampeã, deixa eu ver, sub-8, bicampeã sub-10, conquistou terceiro lugar no sub-16. No feminino. Incrível, uma campanha incrível do feminino. As meninas jogaram futsal finíssimo, questões mesmo de jogo, de quadra, mas tínhamos a equipe feminina para ser campeã, um nível altíssimo, professor Edu, né? Professor Edu aí que estava à frente das meninas, monstro total, as meninas foram realmente fantásticas. Além disso, sub-12, sub-14, sub-16 terminaram na 5ª colocação. E aí, cara? Exatamente, é uma tarefa árdua, mas o trabalho ele é feito a longo prazo, 12 meses antes a gente já começa toda a construção do projeto, 6 meses intenso de treino preparativo para com o grupo e, além de tudo, a gente conta com a participação desse intercâmbio, não jogando somente com adversários. É possível também que a gente jogue com atletas de base, como a gente teve a experiência, a gente teve 2 atletas da base lá do Barcelona que participaram conosco nas categorias, né, 8 e 10. E isso é um intercâmbio muito legal porque mata a curiosidade, desperta ali o interesse dos meninos e aguça ainda mais a vontade de praticar o esporte da maneira saudável, com qualidade. E esse direcionamento, esse encaminhamento, todo esse trabalho, ele não é algo que, como o Zé Carlos já disse, ele não é algo que a gente possa adquirir nas prateleiras do supermercado, é algo que a gente precisa vivenciar. E essa experiência traz uma gama de benefícios e qualificações que vão desde ela, técnica, física, intelectual, como uma questão mesmo social. Então, a bagagem com que esses meninos trazem de lá para cá, com certeza ela não cabe no porão do avião, né? É algo que leva para a vida. Cara, sensacional. Isso várias modalidades, várias categorias, né? Isso que o Capita falou é realmente muito bacana. Esse ano nós tivemos pela equipe sub-8, 2 espanhóis jogando conosco. Então fica um abraço também para os nossos amigos espanhóis que jogaram pelo sub-8 e 3 jogadores espanhóis também que jogaram na nossa equipe sub-10. Então também existe muito essa parceria, esse intercâmbio, como nós temos parcerias com várias equipes de diversos países, tanto a gente pode emprestar jogadores para eles, como esse ano o nosso atleta do Sub-12 jogou para uma equipe nossos 2 atletas do Sub-12 jogaram para uma equipe da Espanha, nosso atleta Sub-14 também, nosso atleta Sub-14 é um português que jogou para uma equipe da Espanha e o nosso atleta Sub-16 jogou para uma equipe do Brasil, mas com vários espanhóis também. Então esse intercâmbio é muito bacana. Tem algumas imagens aí, não tem? Se tem. Tiver, coloca no telão as imagens aí da FUTPRO Brasil. Próximos passos da FUTPRO Brasil, o que é que vocês estão pensando, os próximos projetos? Muito bem. Só registrando que todas as fotos aí do nosso amigo Xande Rodrigues, tá? Olha aí. Olha aí a qualidade das fotos. Registro feito, lógico, é importante, hein? Gente, assim, os próximos passos do FUTPRO Brasil para 2027, nós iremos para a Suécia, tá? Nós vamos para a Gotti Cup na Suécia e nós iremos para a Baía de Cádiz Futsal Cup. Quando é? Em julho de 2027, certo. Nós estaremos na Suécia, na maior competição do mundo de futebol, chama-se Gotti Cup, que acontece na cidade de Gotemburgo. Para vocês terem uma ideia, essa competição reúne aproximadamente 80 países, não estou falando de times, estou falando de países, cada país levando dezenas, centenas de equipes. Caramba. Então nós estaremos novamente, né, na Gotti Cup em 2027 e nós estaremos novamente na Baía de Cádiz Futsal Cup também em 2027. Então as 2 próximas competições do FUTPRO são essas: futebol de campo, Gotti Cup Suécia, futsal, Baía de Cádiz Futsal Cup. Tá bom. Aí fica o convite, né? Claro. Você que quer conhecer mais o projeto, que quer ter essa experiência, vem falar conosco, busca o FUTPRO Brasil, que você pode
quem sabe está conosco na Espanha, na Europa, na Suécia, em 2027, fazendo aquilo que você ama, que é jogando seu futsal, jogando seu futebol. Pronto, era isso que eu ia perguntar. Como é que um jovem, uma criança, um adolescente, os pais como é que eles fazem para chegar até a FutPro? Onde é que encontra? Instagram, telefone, enfim, como é que faz? Maravilha. Hoje as nossas redes sociais é bem ativa, né? Nós temos aí o Tutuba, né? O Daniel, nos ajudando nesse trabalho aí das redes sociais, está ali do lado de lá das câmeras, como sempre, fazendo as graças dele. E as nossas redes sociais são muito, muito boas. Então, se você mandar uma mensagem para a gente lá no nosso Instagram, com certeza você vai receber uma resposta rápida. Ou também no WhatsApp, que se eu posso deixar o número também. Claro, por favor. 85, né, o DDD aqui de Fortaleza, 98801-3572. Então, se você quiser mais informações também, fala conosco, que a gente com certeza marca uma avaliação. O professor Capitão, o professor Edu vai estar aí para avaliar os atletas e ver aqueles atletas que têm um perfil aí para poder representar o nosso estado e o nosso país em competições internacionais. É importante frisar, né, Zé Carlos, que a nossa delegação ela é composta de um certame de profissionais, né? Além de eu, Zé Carlos, que aqui estamos presentes, nós temos aí Vitor Fernandes na parte física, nós temos o psicólogo Fábio, nós temos uma massoterapeuta, nós temos um know-how de profissionais do mais alto padrão que Fortaleza, o estado do Ceará, proporciona aí para atender toda essa galera aí que fazem parte do projeto. Nomes excelentes, né? Com certeza. O professor Rafael também como treinador, o professor Edu, né? O Marcelo, nosso treinador de goleiros. Então, realmente, como o Capitão falou aí, é um time de peso, né? Que eleva cada vez mais o futebol e o futsal brasileiro aí, mundo afora. Show de bola, Zé Carlos, muito obrigado. Artuzão, rapaz, muito obrigado, meu parceiro. Sucesso pra você. Tem quantos anos? 7, né? Que você 7 falou? anos, Meu Deus, 7 anos, já tá viajando. Ainda hoje eu não viajei pra fora do Brasil. Abraço, Arthur. Sucesso pra ti, meu irmão. Capitão, obrigado, meu irmão. Obrigado pela participação. E tamo junto. Precisando, pode vir pra cá pra gente conversar. Eu falei isso, né, da outra vez, e vieram mesmo. Então as portas estão abertas, tá bom? Muito obrigado. Também, só para concluir da minha parte, não podia deixar de agradecer aos nossos patrocinadores. Claro. Porque sem eles não seria possível o projeto, que para levar um time desse de peso, Capitão, Vitor Fernandes, Xande Rodrigues, Tutuba, essa turma toda que a gente já citou aqui, muito obrigado aos patrocinadores que tornam possível, né? E agradecimento, claro, que todo especial aos nossos atletas e familiares que acreditam no projeto e estão conosco aí de mão dadas e juntos. Show de bola. Assim a gente finaliza mais uma edição, a primeira dessa nova temporada do Resenha de Artilheiro. Tá? Muito obrigado a essa turma que esteve com a gente, muito obrigado aos nossos telespectadores. Uma nova temporada, um novo cenário, um novo horário, mas a mesma vontade de falar de futebol com muita informação, opinião e boas histórias, tá? Muito obrigado pela sua companhia, eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau.